boa tarde a todos. Iniciando os nossos trabalhos da nossa Comissão de Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos, Infância e Adolescência. Boa tarde a todos. Temos o registro da... O Feuser, não? Tem o Léo. Não foi justificado, então. Iniciamos nossos trabalhos e já começamos com o projeto de lei do Executivo, né? 69, não é isso? Com a leitura, secretária. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores, assessor Léo. Temos, então, senhor presidente, o projeto PE 69/2023, que altera o parágrafo único do artigo 1º e o artigo 3º da Lei número 6.860, de 6 de abril de 2017, e da outras providências. Com a palavra o relator, vereador Manuel Rosenque. Não. Microfone do vereador. Ei. Presidente, boa tarde a todos. Esse PL veio em boa hora. Muitos pedidos para que fosse modificado ali a última lei aprovada, que notificava via diário oficial e, com isso, acabava prejudicando os notificados, que não tomavam conhecimento. Então, eu relato pela aprovação e direto ao plenário? Ou vai ser encaminhado para... Nós vamos aprovar. Eu acho que os encaminhamentos para as respectivas comissões já foram realizados. Só compete a nós apenas a aprovação ou não. Eu dou pela aprovação. Muito bem. Em discussão, o referido projeto. Só gostaria de fazer um comentário em relação a isso, porque, de fato, isso tem causado muitos problemas, em que a notificação está sendo realizada tudo por diário oficial e tem causado grande prejuízo, de fato, muitos registros, inclusive, de protestos por conta do não acompanhamento. E o STF já se posicionou em relação a isso, informando que todos devem ser devidamente notificados na própria pessoa. Então, isso naturalmente acontece, um prejuízo pessoal e, consequentemente, para todos nós que contribuímos, né? E esse posicionamento do STF, ele passa a ser atendido hoje com esse projeto de lei em Criciúma, até porque todas as pessoas podem ser também notificadas através de WhatsApp, por exemplo. Isso é possível, né? Hoje o Ministério Público manda o WhatsApp, pergunta a quem se refere e, confirmada a pessoa, ele certifica a própria intimação se a pessoa pode receber para tal. Então, ou seja, isso resolve, sana um problema sério que nós temos em relação a isso. O projeto está em votação, os contrários se manifestam, favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Vereadores e vereadoras, a gente fez um convite para a doutora Morgana estar aqui hoje, conforme nós combinamos na última sessão, e ela não chegou ainda para falar um pouquinho sobre a questão dos direitos humanos de 3 criciumenses que estão presos, né, que a gente queria falar um pouquinho sobre a família desses criciumenses que aqui estão. Então, hoje a doutora Morgana ia chegar, não sei se ela está atrasada, não recebi a mensagem dela ainda. Eu gostaria de suspender a nossa sessão por pelo menos uns 5 minutinhos, só para dar a possibilidade de, se for o caso, chegar. Se for o caso, então, eu vou aguardar uns 5 minutinhos de suspensão, o qual eu faço neste momento, apenas 5 minutinhos para dar um tempinho para chegar, tá bom? Muito obrigado. Muito bem, retornando aos trabalhos, está muito alto, retornando aos trabalhos, a doutora Morgana teve um contratempo, está lá em Uruçanga, não consegue chegar a tempo, de forma que nós vamos ficar sem a conversa com ela, que nós trataríamos sobre direitos humanos. Esse é um papo muito interessante, vocês tomariam conhecimento de algumas situações reais que aconteceram
com aquelas pessoas, e bem como o que vem os desdobramentos disso. Nós temos duas possibilidades, né? Essa pauta a gente não discute mais, bola para frente, ou a gente pode reprogramar com ela para a próxima semana, vocês é que sabem. Eu deixo bem à vontade para vocês se posicionarem em relação a isso. Em que pese a matéria nos interessaria muito, e pela importância que isso representa. A palavra está aberta. Pode falar, vereador Maneca. Tá. Eu tenho um outro assunto, mas aí já me posiciono, então, em relação a isso. Eu sou a favor que esse assunto seja voltado à pauta aí, quando assim possível. Vereadores, eu gostaria de ouvi-los acerca disso. A favor da... Também sou a favor que reprograme para a próxima semana. Perfeito. Vereador? Acho interessante também, presidente, poderemos reagendar. Tudo bem, vereadores? Então, se não há nenhum óbice em relação a isso. Pode. Não há nenhum óbice em relação a isso. Então, vamos botar em votação a possibilidade dela retornar. Estou mandando mensagem para ela, como ela está ocupada, realmente ela não respondeu aqui também, mas ela está pedindo desculpa, né, porque ela está com um problema lá em Uruçanga. Então, vamos fazer assim, vou botar em votação. A vinda da doutora Morgana para terça-feira que vem, às 15 horas. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Então, está aprovado. Eu gostaria de pedir para o Léo formalizar, Léo. Eu vou te passar o contato dela agora. Né? O contato dela é 996223010. E, se possível, formalize, por gentileza, a presença dela na quinta-feira nessa casa, às 15 horas. Tá bom? Outros assuntos? Presidente, ontem eu presenciei... Terça-feira, próxima, terça-feira... Perdão, senhor presidente, perdão. Eu estou com outra comissão na cabeça. Segunda-feira, às 15 horas, junto com a nossa comissão. Ontem eu presenciei uma ação da Secretaria Social, fazendo aquelas abordagens com pessoas em situação de rua. E eu confesso que fiquei surpreso, porque eu até ontem, eu ouvia sempre que a abordagem era para fazer ali uma intervenção, no sentido de oferecer alguma alternativa, além da rua, né, para aquelas pessoas. E aí eu estava no local e nisso chegou o carro da Ação Social. Aliás, 2 carros da Ação Social. 2. O da DTT e o da Defesa Civil. Aí enfileiraram os carros ali e o monitor, aquele que costuma fazer as rondas, abordou ali os 5 ou 6 que estavam dormindo ali na entrada da Secretaria da Salão Paroquial da Santa Bárbara. E simplesmente mandou levantar e pegar suas mochilas e andar. Eu fiquei surpreso com aquilo. Toda aquela mobilização de veículos e pessoal para uma pessoa só ir lá e mandar o pessoal cair fora dali. Realmente não entendi. Eu queria propor aqui para a gente procurar conhecer de perto essa política pública aí, porque isso tem muito mais para dar prejuízo do que resolver uma situação que é grave. Senhor presidente. Só para confirmar, tá? A doutora Morgana confirmou, segunda-feira que vem, às 15 horas, estará aqui, tá? Já está confirmado, acabou de me mandar mensagem informando sobre isso. Pode falar, vereador Jorge. Senhor presidente, demais vereadores, eu também já acompanhei o vereador Manuel, e a maioria dessas pessoas, elas
teriam lugar para ficar. Recentemente, no domingo mesmo, ali em frente, quase próximo da igreja, aqui na área central, também um cidadão estava ali deitado e dormindo, na verdade, já eram umas 9, 10 horas da manhã, quando a equipe do social chegou, ofereceu da opção para a pessoa, tem a República lá, para eles ficarem. Geralmente eles são dependentes químicos, tem várias opções de centro de recuperação na cidade. Eles não querem ficar. Por quê? Porque eles não querem se submeter a regras. Então, para eles, infelizmente, hoje, vereador Manuel, os direitos humanos aí têm a visão de que eles têm que estar na rua. A opção deles é a rua, não tem problema eles ficarem na rua. Isso, eu acho um desfavor imenso para essas pessoas, porque elas estão morrendo na rua, né? Não só por causa das drogas, mas também ali no frio, no calor, enfim, dormindo no chão, no relento ali, né? E por isso que eu sou favorável à internação involuntária, porque boa parte deles, eles não têm mais, a razão deles já está quebrada, eles não têm mais consciência da vida deles, do valor da vida, e eles estão ali na rua e não querem, não adianta. Então, é através da internação involuntária que nós aqui aprovamos até aquele requerimento, quando nós fizemos, de ter 50, e infelizmente hoje só tem 17. O pessoal do Pinheirinho ali, da área dos moradores ali, meu Deus, eles já iam fazer um protesto, não sei se fizeram, vereador Paulo, esse final de semana ali, porque não aguento mais. As pessoas dão marmita para esse pessoal ali, eles pegam a marmita, comem metade, quando não negociam com droga, eles jogam ali em frente às lojas, quando não fazem as necessidades por ali. Então, é uma situação em que eu acredito no ser humano, tenho esperança no ser humano, mas se a pessoa não tiver uma decisão de querer mudar de vida, não adianta. E outra coisa, tem casos que aí tem que ser a internação involuntária, levar mesmo. Nós tivemos depoimento de um cidadão que foi lá nessa internação involuntária e, graças a Deus, se recuperou, está vivendo a vida dele, recuperou a família. Então, é um programa que faz lá, nessa clínica, não é um centro de recuperação, é uma clínica, tem todos os profissionais que dão lá, e a pessoa sai de lá e ainda, num período, fica dentro de um centro de recuperação, né, se recuperando dessa dependência química. Então, eu vejo o trabalho árduo que é essa equipe ali do social, e muitas vezes são ameaçados, tem uns que são ameaçados, alguns com pedra, com pau, com faca em cima deles, né? Eu acompanhei ali desde o ano passado aquela equipe ali sofrendo, né? Sofrendo mesmo, uma ameaça, né? Então, olha, uma situação triste na cidade. Vereador, eu só penso que é uma situação bastante complexa, bastante difícil, requer muita habilidade, muito conhecimento para lidar com esse tipo de pessoas. Não é simplesmente colocar qualquer um lá para fazer abordagem. Não estou dizendo que o pessoal lá não tenha preparo, mas pode se aperfeiçoar. Vereador Manuel, eu não tenho formação em psicologia. Eu estou há 36 anos trabalhando com dependentes. Temos um centro de recuperação. Não é fácil lidar com essas pessoas. Eu sei que não. Eu trabalho há 30 anos com isso também. Uma é ficar dentro do escritório, uma é estar lá no dia a dia deles, na rua, uma é levar para dentro de centro de recuperação, uma é tentar tratá-los lá, dar o melhor que a gente pode para eles lá. Infelizmente, tem alguns que só através de uma internação involuntária, pegar eles mesmo à força e levar para um lugar. Vereadores, deixa eu perguntar para vocês. Tem algum encaminhamento
nós, enquanto comissão, podemos estar realizando em relação a isso? Essa questão involuntária, essa questão voluntária, essa questão coercitiva, coisa de cada um, né, na realidade. Eu também não creio no resultado real involuntário, eu não creio nisso. Eu também não consigo enxergar você apenas pedir para as pessoas levantar e ir embora, sendo que ali na frente ela vai deitar em outro local. Né? Ou seja, não resolvemos o problema. Aliás, nós nunca vamos resolver um problema agindo desse jeito, sem atingir, trabalhar com a causa. É óbvio, não tem como ter o menor sentido em resolver isso. Né? Agora, existem trabalhos que precisam ser realizados para que essas pessoas tenham o mínimo de atenção, de atendimento básico necessário. A minha pergunta é a seguinte: nós temos alguma ferramenta que nós, enquanto comissões, podemos estar encaminhando? Eu acho que essa é a questão. Vamos conversar com o secretário Bruno Ferreira? O vereador Manuel vai falar e depois eu gostaria de falar. Então tá. Só para a gente finalizando aqui, temos 6 minutos. Bom, boa tarde, presidente, boa tarde, vereadores. Lá na Vila Manaus tem uma moradora que está dormindo embaixo da marquise lá do nosso centro de pastoral. E chamamos o social lá, foi um fiscal do social, conversou com ela e ela disse que ela não gostaria de sair de lá. Ela não quer vir para a República, não quer. E o que o vereador pastor Jair fala, eu acredito que é muito verdadeiro. Na verdade, se não tiver de 10 pessoas, de 10 mães que me procuram para internar o seu filho numa clínica, numa casa de recuperação, 9 diz que ele não quer ir. Aí ele vai voluntário, ele vai de boa vontade, não quer ir. Então, se não for as internações voluntárias, nós vamos continuar cada vez mais morador de rua na nossa cidade, droga na nossa cidade, drogado, e quem paga o preço por isso? É o cidadão de bem, o cidadão do comércio, que ele abre o comércio, vai abrir o comércio, já tem um deitado na porta com né, lixo, tudo que tem direito aí. Então, não tenha dúvida que o secretário é importante vir nessa casa. Eu não sei se isso contribui. Antes de vir para cá, eu estava assistindo o jornal e estava falando sobre uma pesquisa na Cracolândia, de São Paulo. Perfeito? Está dizendo que mais de 80%, 80 e alguma coisa por cento, eles desejam sair daquela situação. 96% desse percentual diz que sairia, se tivesse condições de tomar um banho todos os dias e que tivesse, no mínimo, 3 refeições. Essa foi a pesquisa apresentada pelo jornal. Agora, talvez à noite possa repetir essa mesma matéria se vocês assistirem o jornal à noite. Então, eu não sei se isso contribui ou atrapalha mais, mas, de fato, essa pesquisa foi realizada. Também queria contribuir, que, na verdade, vereador Manuel, que esse tipo de abordagem é porque eles já conhecem um por um. Esse pessoal da abordagem, porque Criciúma, se não é gente de fora, os da casa nós já conhecemos, ali na região do Pinheirinho. É a pior região que tem. Então, aquela região ali, eles ali ganham a comida, ali eles pedem na sinaleira e compram a droga. Então, em toda a Criciúma já são conhecidos. E algumas vezes tem que ir 3 equipes mesmo, porque ainda são violentos. E assim, pelo social, eu na semana passada tive uma experiência. Um rapaz, a mulher separou-se, fez igual o cachorro, né? Deixou ele na estrada. Ele dormiu lá próximo de uma kitnet minha, os inquilinos me falaram, eu liguei para o social, ele disse que não poderia voltar para a casa de passagem, porque ele já tinha ficado um período. Eu disse, não, deixa que eu falo com o Bruno. Falei com o Bruno, na mesma hora, o Bruno mandou o pessoal da abordagem, ele já não quis ir mais com o pessoal. Então, é muito complicado. Mas podemos trazer aqui, a gente já sabe que ele vai colocar justamente a dificuldade dessas pessoas que não querem ir, mas nunca é demais conversar com ele. Vereadores, nós temos 2 minutos. Vocês concordam em trazer o secretário Bruno Ferreira para a nossa comissão? Pode ser. Vocês concordam? Perfeito. Semana que vem, a doutora Morgana, às 15 horas, vai estar aqui, ou seja, nós vamos precisar
de tempo, porque eu creio que a matéria com ela é bastante. Para outra semana, podemos convidar o Bruno Ferreira a estar conosco às 15 horas na nossa comissão? Para esse assunto específico. Para tratar Abordagem de exatamente desse assunto. Porque nós temos tempo para debater entre todos os vereadores, abrimos um espaço de 1 hora praticamente de um bom debate. Ok. Para a semana que vem, não, na outra segunda-feira, às 15 horas. Os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. A vinda do secretário Bruno para o dia 24, às 15 horas. Ok? Ok? Léo, tu faz a convocação, chama o convite, por favor, para estar aqui naquele dia, pode ser? Gente, por fim, não havendo mais nada a tratar, eu dou por encerrada a nossa Comissão de Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos, Infância e Adolescência. Muito obrigado, boa tarde a todos.